Bem-vindos ao canal Cinecultura. Hoje vamos revelar a história oculta de uma das atrizes mais icônicas da televisão. Ela encantou milhões no papel da adorável Samantha Stevens, a bruxa que, com um simples movimento de nariz, conquistou corações no mundo todo. Mas, por trás do sorriso doce e do charme mágico que atravessou gerações, Elizabeth Montgomery guardava segredos profundos, romances conturbados e decisões ousadas que fariam qualquer roteiro de Hollywood parecer tímido. Sua vida foi marcada por conflitos familiares, amores que terminaram em escândalo, gestos de rebeldia no auge da fama e uma despedida tão repentina quanto trágica. O que você vai descobrir agora vai mudar para sempre a forma como você se lembra de A Feiticeira. E para mostrar que você está acompanhando essa história até o fim, comente agora mesmo a palavra bruxa aqui nos comentários. Quero ver quantos verdadeiros fãs vão deixar essa marca. E se você quer receber conteúdos exclusivos, curiosidades e histórias que não mostramos aqui no canal, já entra agora no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Antes de falarmos sobre a infância e os primeiros passos de Elizabeth Montgomery, é impossível não começar pelo momento em que ela atingiu o topo absoluto da fama. Nos anos 60 e 70, milhões de lares no mundo todo se sintonizavam para assistir a bruxa mais charmosa e espirituosa da TV. A Feiticeira não foi apenas um sucesso, foi um fenômeno. Ao longo de 8 temporadas, Elizabeth se tornou um ícone televisivo, eternizando a figura de Samantha Stevens, a esposa perfeita, a mãe dedicada e a mulher que, com um simples tremor no nariz, resolvia qualquer problema. Na tela, ela era a personificação da graça e da leveza. Fora dela, a história era bem diferente. Por trás dos bastidores, Elizabeth vivia um turbilhão de conflitos pessoais, relações amorosas, marcadas por crises e escolhas profissionais que nem sempre agradavam à indústria ou à sua própria família. Uma das curiosidades mais comentadas sobre esse período foi sua decisão ousada nas últimas temporadas da série de simplesmente parar de usar sutiã diante das câmeras. Para muitos, um detalhe irrelevante. Para Elizabeth, uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Era seu jeito de dizer que não estava disposta a seguir cegamente padrões impostos, tanto pela moda quanto pelo conservadorismo da época. Um ato de rebeldia que, ao mesmo tempo, se alinhava ao crescente movimento feminista dos anos 70 e dava pistas de que aquela atriz encantadora também sabia usar sua imagem para transmitir mensagens. E foi exatamente nesse auge que os primeiros sinais de que sua vida real não era tão mágica quanto a de Samantha começaram a aparecer. Elizabeth Montgomery veio ao mundo em 15 de abril de 1933, em Los Angeles, já cercada pelo brilho e pelas pressões do show business. Sua mãe, Elizabeth Daniel Bryan Allen, era uma talentosa atriz de teatro, enquanto seu pai, Robert Montgomery, era um astro consagrado do cinema. Desde o berço, ela respirava o ar dos bastidores e também sentia o peso das expectativas que essa vida traria. Mas nem tudo foi glamour. Elizabeth nasceu como filha do meio e sua irmã mais velha, Martha Bryan, faleceu tragicamente ainda na infância, deixando uma marca silenciosa na família. Ela também tinha um irmão mais novo, Robert Jr., com quem cresceu compartilhando um lar repleto de disciplina, tradições e uma mistura de heranças culturais, raízes irlandesas e escocesas trazidas por seu bisavô, Archibald Montgomery, que imigrou para os Estados Unidos no século XIX. Anos depois, já adulta, uma descoberta curiosa chamou a atenção. Um genealogista revelou que Elizabeth era parente distante de Lizzie Borden, a mulher acusada e posteriormente absolvida dos brutais assassinatos do pai e da madrasta em 1893. As duas eram primas de sexto grau. O detalhe mais intrigante, Elizabeth interpretaria Lizzie Borden no telefilme The Legend of Lizzie Borden em 1975, um de seus papéis mais intensos e comentados. Sua educação foi à altura do status da família. Estudou em colégios de elite como a Westlake School for Girls e a prestigiada Spence School em Nova York, mas não se contentou em apenas frequentar boas escolas. Decidiu se aprofundar no ofício e passou 3 anos na Academia Americana de Artes Dramáticas
em Manhattan, o primeiro passo oficial para construir a carreira que a levaria ao estrelato. Embora o talento de Elizabeth fosse inegável, em casa nem todos aplaudiam seu caminho. Seu pai, Robert Montgomery, um astro respeitado do cinema, jamais aprovou a ideia de ver a filha seguir seus passos. Para ele, a vida de atriz não era um destino desejável, especialmente para uma mulher. Sonhava vê-la casada, cuidando de uma família e vivendo longe dos holofotes, o oposto do que Elizabeth queria para si. As diferenças entre os dois iam muito além da carreira. Suas visões de mundo e crenças políticas se chocavam constantemente, criando um distanciamento emocional que se tornaria permanente. Mesmo quando Robert lhe deu pequenas oportunidades de atuação em seus próprios programas de TV, o gesto vinha carregado de críticas e exigências. Na tentativa de conquistar a aprovação paterna, Elizabeth deu um passo calculado. Casou-se em 1954 com Frederick Cameron, um homem rico, charmoso e, talvez o mais importante, alguém que agradava a Robert. Mas a união foi uma farsa emocional. Enquanto Fred esperava uma esposa tradicional, Elizabeth sonhava com o estrelato. Menos de um ano depois, o casamento acabou, provando que viver para atender expectativas alheias não lhe traria felicidade. Essa rejeição persistente moldou boa parte de sua vida amorosa. Ao longo dos anos, Elizabeth se envolveria com homens que, de alguma forma, refletiam conflitos não resolvidos com o pai, mais velhos, dominadores ou emocionalmente distantes, relações que muitas vezes terminariam em dor e escândalo. A vida amorosa de Elizabeth Montgomery foi tão intensa e cheia de reviravoltas quanto qualquer novela da época. Ao todo, foram 4 casamentos, todos marcados por conflitos e desfechos amargos. O primeiro, com Frederick Cameron, foi mais um aceno à aprovação do pai do que uma escolha do coração. Rico e bem visto pela família, parecia o candidato perfeito para todos, menos para Elizabeth. Em menos de um ano, a relação já havia terminado. O segundo marido foi o ator Gig Young, um homem bem mais velho e conhecido, tanto pelo talento quanto pelo temperamento instável. Gig lutava contra o alcoolismo e, segundo relatos, podia ser abusivo. O casamento durou 8 anos, até que Elizabeth encontrou coragem para sair. Tragicamente, anos depois, Gig se envolveria em um caso que terminou em homicídio e suicídio, deixando Hollywood em choque. Em 1963, veio o terceiro casamento, com Bill Asher, produtor que não apenas acreditou no talento de Elizabeth, mas também foi peça-chave para que ela conseguisse o papel de Samantha em A Feiticeira. Parecia o encontro perfeito de vida profissional e pessoal, até que os bastidores revelaram outra história. Durante as gravações da série, Elizabeth se envolveu com o diretor Richard Michaels, um romance que colocaria fim a ambos os casamentos. Embora Bill também tivesse seus próprios casos extraconjugais, foi o relacionamento da atriz com Michaels que marcou a ruptura definitiva. O último marido foi o ator Robert Foxworth, com quem viveu até o fim da vida. Diferente dos anteriores, Robert trouxe estabilidade e companheirismo, algo que Elizabeth não havia encontrado antes. Fora dos casamentos, sua vida amorosa e amorosa também ganhou as páginas das colunas de fofoca. Ela foi associada a nomes de peso como Elvis Presley, Dean Martin e Gary Cooper, flertes que aumentavam sua aura de charme irresistível, mas nem sempre o fascínio resultava em histórias felizes. Um exemplo marcante foi o romance com o bailarino e ator Alexander Godunov, famoso por filmes como A Testemunha e Duro de Matar. Talentoso e carismático, mas mergulhado no alcoolismo e em um comportamento autodestrutivo, Godunov viveu com Elizabeth um relacionamento tão apaixonado quanto turbulento. No fim, a ligação terminou, mas as marcas emocionais permaneceram para ambos. No auge de A Feiticeira, Elizabeth Montgomery tomou uma decisão que, para alguns, parecia apenas um detalhe de figurino, mas que para ela era um recado claro. Nas últimas temporadas da série, simplesmente parou de usar sutiã diante das câmeras. Oficialmente,
Oficialmente, nunca houve um comunicado explicando o motivo, mas nos bastidores todos sabiam. Era um ato de independência, uma forma silenciosa de expressar sua insatisfação com o rumo repetitivo do programa e, ao mesmo tempo, uma manifestação pessoal contra padrões impostos. A atitude refletia um momento histórico. A década de 60 e o início dos anos 70 foram marcados pela ascensão do movimento feminista que questionava papéis pré-determinados para as mulheres e exigia igualdade de oportunidades. Elizabeth, consciente de seu alcance como Samantha Stevens, aproveitou o espaço para passar mensagens sutis de empoderamento, algo que muitos fãs só perceberiam anos depois. E de fato, A Feiticeira era muito mais do que uma comédia leve sobre uma bruxa tentando viver como dona de casa. Era uma série recheada de personagens femininas fortes e independentes. Sassanta, sua mãe Endora e a irreverente Serena. Mulheres que, cada uma a seu modo, desafiavam regras, faziam escolhas próprias e não se deixavam controlar. Até mesmo a filha fictícia de Samantha, Tabitha, nasceu com poderes mágicos e, desde cedo, foi tratada como alguém que deveria ter orgulho de quem era e não esconder suas habilidades para se encaixar. Com isso, a série se tornou, ainda que de forma disfarçada, uma porta-voz de um discurso que estava apenas começando a ganhar força na cultura americana, o de que mulheres podiam, sim, ser donas do próprio destino. O sucesso de A Feiticeira foi tão grande que ultrapassou as telas e se infiltrou na vida real de formas curiosas. Um exemplo, antes da estreia da série, o nome Samantha não era nada comum, mas depois que Elizabeth Montgomery deu vida à bruxa mais charmosa da TV, milhares de pais passaram a batizar suas filhas com esse nome. Até hoje, muitos carregam essa herança cultural sem saber que ela nasceu de um simples roteiro de sitcom. Outro detalhe pouco conhecido envolve ninguém menos que Alfred Hitchcock. O mestre do suspense ficou impressionado com a atuação de Elizabeth em um episódio de Alfred Hitchcock Presents e quis escalá-la para o filme Marnie, no papel da cunhada do personagem vivido por Sean Connery. No entanto, um conflito de agenda a obrigou a recusar e o papel acabou ficando com Diane Baker. E aquele famoso tremor no nariz que Samantha fazia para usar seus poderes não foi invenção de roteiristas. Era, na verdade, um tique nervoso real de Elizabeth, que o produtor e então o marido, Bill Asher, achou encantador e decidiu incorporar ao personagem. O gesto se tornou tão icônico que, até hoje, é lembrado como uma das marcas mais queridas da televisão. Mesmo anos após o fim da série, a conexão de Elizabeth com o mundo da bruxaria fictícia continuou. Em 2005, a cidade de Salem, famosa pelos julgamentos de bruxas no século 17, ergueu uma estátua de bronze de Samantha sentada em uma lua crescente, uma homenagem que misturava história e cultura pop, eternizando a personagem no mesmo local onde a bruxaria real marcou tragicamente o passado. Fora das câmeras, Elizabeth Montgomery usava sua voz e sua imagem para causas que considerava urgentes. Muito antes de isso se tornar comum em Hollywood, ela já defendia publicamente os direitos das mulheres, a igualdade para a comunidade LGBTQ+, e o combate à AIDS, temas que na época ainda enfrentavam forte resistência social. Sua postura não era apenas simbólica. Elizabeth participou ativamente de campanhas e eventos e não hesitava em associar seu nome a causas polêmicas, se acreditasse que eram justas. Em 1992, por exemplo, aceitou o convite para ser grande marechal da Parada do Orgulho Gay de Los Angeles, ao lado de seu amigo e colega de A Feiticeira, Dick Sargent. O gesto foi interpretado como um apoio firme e corajoso, especialmente considerando o contexto da época. Ela também emprestou sua voz para documentários políticos que criticavam a política externa dos Estados Unidos, como Cover Up, Behind the Iran Contra Affair e The Panama Deception, este último vencedor do Oscar. Seu objetivo era claro: conscientizar e provocar reflexão. Além disso, dedicou tempo e recursos a trabalhos voluntários. Entre suas ações, apoiou organizações que produziam livros e materiais acessíveis para pessoas com deficiência, ajudando a ampliar o acesso à educação. Não era incomum vê-la se engajando pessoalmente, gravando narrações e participando de campanhas para levantar fundos. Elizabeth sabia que sua fama lhe dava poder de influência e usou isso não para autopromoção, mas para abrir espaço para vozes que, de outra forma, dificilmente
possivelmente seriam ouvidas. No início de 1995, Elizabeth Montgomery estava ocupada filmando o telefilme Deadline for Murder. Entre um dia e outro de gravações, começou a sentir sintomas que pareciam apenas uma gripe persistente. Fiel à sua postura profissional, ignorou o mal-estar e continuou trabalhando sem imaginar que algo muito mais sério estava acontecendo. Pouco depois do fim das filmagens, veio o diagnóstico devastador: câncer de cólon, já em estágio avançado e com metástase no fígado. A doença havia se espalhado rapidamente e os médicos deixaram claro que as chances de intervenção eram mínimas. Diante da notícia, Elizabeth tomou uma decisão firme. Em vez de passar os dias restantes em um hospital, escolheu voltar para sua casa em Beverly Hills, onde viveu seus últimos momentos ao lado de Robert Foxworth, seu quarto marido e companheiro até o fim. Na manhã de 18 de maio de 1995, apenas 8 semanas após o diagnóstico e pouco mais de um mês depois de completar 62 anos, Elizabeth partiu pacificamente enquanto dormia. Um mês depois, amigos, familiares e colegas se reuniram no Cannon Theatre, em Beverly Hills, para uma cerimônia emocionante. Homenagens vindas de todos os lados, de cartas de fãs a discursos de pessoas que haviam trabalhado com ela, reforçaram o impacto que deixara tanto no público quanto em quem a conheceu de perto. Seus restos mortais foram cremados e a casa de campo que mantinha em Paterson, no condado de Putnam, Nova York, acabou sendo vendida. Hoje o local faz parte do Parque Estadual Wonder Lake, preservando, de certa forma, um pedaço da história e da memória da atriz. Ao longo de sua carreira, Elizabeth Montgomery construiu não apenas uma imagem duradoura na história da TV, mas também uma fortuna considerável. No momento de sua morte, em 1995, seu patrimônio era estimado em cerca de 20 milhões de dólares, resultado de décadas de trabalho e de decisões financeiras inteligentes. Grande parte dessa riqueza veio de A Feiticeira. No início da série, seu salário era de 3 mil dólares por episódio, um valor já respeitável para a época. Mas, à medida que o sucesso crescia e a audiência se tornava fiel, seu cachê aumentou para 6 mil dólares por episódio nas temporadas finais. Mais do que isso, Elizabeth detinha 20% dos direitos da série, o que lhe garantiu lucros substanciais com as reprises, mesmo muitos anos depois do fim da produção. Fora da televisão, Elizabeth diversificou seus ganhos. Investiu em imóveis de alto padrão, incluindo uma luxuosa casa em Agoura Hills, Califórnia. A propriedade era um verdadeiro refúgio, com vista panorâmica para as montanhas de Santa Mônica e para o Lago Malibu. Cercada por paisagens de tirar o fôlego, a casa refletia o gosto sofisticado da atriz, que sabia equilibrar o brilho de Hollywood com momentos de tranquilidade em um lar elegante e aconchegante. Assim como sua carreira, seu patrimônio foi construído com estratégia, talento e a capacidade de transformar oportunidades em conquistas duradouras. Elizabeth Montgomery sempre será lembrada como a doce e espirituosa Samantha Stevens, mas sua história real revela uma mulher muito mais complexa. Por trás do sorriso encantador havia conflitos familiares, romances tempestuosos, escolhas ousadas e uma coragem silenciosa para enfrentar críticas e seguir seu próprio caminho. Mesmo em meio a dramas e perdas, ela construiu um legado que vai muito além da televisão. Deixou marcas profundas em causas sociais, abriu portas para discussões importantes sobre o papel da mulher na sociedade e provou que o talento aliado à determinação pode atravessar gerações. E agora, eu quero que você faça parte dessa conversa. Comenta aqui embaixo a palavra feitiço para eu saber que você acompanhou essa história até o fim e que também foi enfeitiçado pela trajetória dessa grande estrela. E se você quer mais histórias como essa, com curiosidades e detalhes que não mostramos aqui, entra agora no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado.